Porque casamento só funciona quando cada um está no seu papel. No seu papel, exato. Se não tiver no seu papel, não vai funcionar, porque vai haver disfunção. Aí a esposa vira mãe, o marido vira pai, e aí vira uma confusão inteira, porque eu espero isso de você, porque eu espero isso de você, não porque eu queria que você fosse assim. Não, eu não queria que você fosse assim. Na verdade, o inconsciente está dizendo, eu queria que você fosse a ideia daquilo que eu não tive. Meu Deus. Primeiramente, pastora, fala um pouco pra gente sobre essa questão sobre o divórcio e como foi a experiência que você teve no seu divórcio. O divórcio pode salvar uma vida. Meu Deus, o divórcio pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. É um assunto bem complexo, com muitas camadas, né? E eu vou tentar acessá-las. Sim, sim. Primeira Vamos coisa que a gente tem a maior dificuldade ainda nesse presente século é porque as pessoas começaram a demonizar os problemas num casamento. Elas começaram a espiritualizar. Yes. Ora, marcha, vá atrás do profeta. Porque se entendia que era algo espiritual. É a pombagira, estão fazendo macumba, estão arriando despacho. E às vezes entrava na cama, na casa do casal, marchava no quarto, orava na cama, óleo ungido. Porque tudo estava ligado à manifestação demoníaca. Uhum. Então, era falta de oração. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas. E teve gente que fez campanha de 7, de 21 semanas. E nada mudou. A grande questão é que precisa haver um discernimento com clareza desta situação. Primeiro Yes. que nós não estamos isentando que há também uma participação demoníaca, Do inimigo, que sim. há uma questão espiritual. Porém, essa questão é muito mais comportamental. E a igreja, durante muito tempo, teve dificuldade de entender comportamento. A igreja teve muita dificuldade de assumir que nós somos emoções. Porque nós fomos ensinados a reprimir as dores, reprimir o que sentíamos. Sim. Nós fomos ensinados a esconder. Nós fomos ensinados a fazer performance, a criar um padrão de vida, de comportamento, de imagem para agradar ao outro ou para sustentar uma função dentro da igreja. Então, tudo sempre girou em torno de não fale. Você não pode falar. Olha, você é mulher de Deus, vai orar. Meu Deus. Tudo girava em torno de dizer pro obreiro, se você divorciar, você vai perder seu cargo. Tá excluído. Tá excluído. Ou seja, você está dizendo para essa pessoa, se falhar o seu casamento, você é cortado. Você tá fora. Sim. Então, durante muito tempo, isso para algumas pessoas Meu Deus. foi uma prisão, uma dor descomunal. Isso para muita gente foi um cárcere. Para alguns, a desistência da própria igreja. Porque algumas pessoas não suportaram essa pressão, essa cobrança, essa obrigação. E por que não dizer esse ato violento? Porque muitas das vezes, quando você não oferece ao outro a possibilidade de fala, a possibilidade de fazer o que precisa ser feito, é como se você estivesse cometendo contra ele uma violência. E muitas pessoas foram sequeladas, machucadas. Muitas pessoas abandonaram a fé, abriram mão da sua identidade porque não suportou esse peso. E aí, como eu disse, como há várias camadas dentro desse assunto, nesse século presente as coisas começaram a mudar. Por quê? A informação começou a chegar. Houve um despertamento para as doenças psicossomáticas e emocionais. Houve uma revelação de padrão de comportamento
manipulador, psicopata, narcisista. A igreja não tinha acesso a isso. A igreja não tinha essa informação. Hoje, nós temos essas informações, porque nunca se precisou tanto cuidar da alma das pessoas. Hoje você tem terapeuta, psicoterapeuta, você tem psicólogo, você tem psicanalista. Você tem para cada área da saúde um profissional trabalhando para resgatar alguém de um cenário de dor. E pasmem, essas dores também estavam dentro da igreja, mas elas estavam silenciadas. Mas a gente começou a perceber que com a mudança do século, com a evolução das coisas, com a chegada da internet, do digital, muitas coisas começaram a se revelar. Muita gente começou a de fato, mostrar que não suportava mais o que estava acontecendo. Essa geração foi adoecendo durante muito tempo e chegou um momento que ela não conseguiu mais segurar aquele choro na garganta. Elas não conseguiram mais fingir que estava tudo bem. Elas não conseguiram mais se esconder atrás de um chamado, ou seja, cantando, pregando ou liderando, porque chega uma hora que, dependendo do nível de dor que você carrega, já não dá mais para disfarçar. Não dá mais para disfarçar. Por quê? Mesmo que sua boca não fale verbalmente, o corpo vai falar. O corpo vai se manifestar. Tem gente que tem queda de cabelo, tem gente que desenvolve uma úlcera, pressão alta, tem gente que muitas das vezes acaba desenvolvendo câncer, todas outras enfermidades por repressão da emoção. Porque o que você não manifestar falando, o corpo vai manifestar, implodindo, colocando para fora. Ele chegou ao limite. Então, ele vai dar um jeito de falar para a mente: tá tudo errado aqui, não tá bem. E qual é a grande verdade? A gente descobriu que não adianta funcionar quando não tá bem. E aí a gente percebe que essa geração começou a acordar. Antigamente a gente entendia, ou entende, que a gente vem de uma geração de muitos profetas. Sim. Vem de uma geração de pessoas altamente religiosas, né? Tem alguém até que diz assim: antigamente a gente temia pessoas do que a Deus. Chegasse aquela irmã da revelação, todo mundo tinha temia, medo, sim. Temor. As pessoas ficavam, chega aqui, paralisada. E a Bíblia diz, lá em Romanos 8,15, que ele não deu espírito de escravidão. Ele deu espírito de liberdade porque ele é pai. Nós fomos adotados. Nós vivemos um tempo de manifestação de muitos homens e mulheres pregando uma palavra com sabedoria, inteligente, com fundamento e informação. Isso fez a igreja começar a pensar. Porque quando é que eu começo a pensar? Quando a informação chega. Sem ausência de informação, não tem mudança de mentalidade. A própria palavra diz: povo perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento liberta. E nós começamos a receber pastores, missionárias, bispo, apóstolo, com uma palavra inteligente, revelada, com discernimento, com fundamento, que começou a possibilitar com que a igreja começasse a ter consciência, a separar e a entender o que é humano, o que é emocional, o que é comportamento, o que é disfunção de caráter e o que é espiritual. E quando você consegue fazer a separação das coisas e nomeá-las, fica fácil de resolver. Então, o que eu posso dizer? A mente da igreja expandiu. A mente da igreja abriu. E as pessoas começaram a questionar o seu modo de viver. Uhum. Porque se tem uma coisa que um relacionamento disfuncional faz, ele adoece a alma. Ele adoece a alma. Adoece a alma. Um relacionamento disfuncional, ele distorce a identidade.
Um relacionamento disfuncional, ele faz alguém perder o desejo de viver. Ele tira dessa pessoa autoestima, ele tira dessa pessoa autonomia. Ele faz com que essa pessoa se sinta o tempo todo dentro de um labirinto. E a pior coisa, ou o pior sentimento da vida, é você sentir que você está num lugar que você não sabe. Meu Deus. Qual é o caminho que você faz para sair de lá? Preso. Preso. Isso traz uma agonia tão grande, porque traz uma sensação de impotência, traz uma sensação de abandono, traz uma sensação de rejeição e traz uma sensação de término. Porque se você anda, não conecta uma saída, a tua mente vai começar a acreditar que você vai morrer ali, que você vai ficar ali. Mas essa exposição bíblica de pessoas abalizadas, com autoridade, com inteligência, que expande a mente da igreja e que a igreja começa a receber a ideia de que a terapia é uma bênção, de que o cuidado da alma é necessário. O surgimento dos terapeutas cristãos começaram a dar direção, começaram a dar norte. Então, ainda a gente encontra resistência, mas há de fato um grande número de igrejas que já conseguiram entender como funciona o relacionamento doentio. Já começou a aprender a identificar como o relacionamento tá, quando tá doentio. Exatamente. E com isso foram surgindo líderes empáticos que conseguem sentir a dor do outro. Uau! Eu percebo que começou a haver a manifestação de líderes humanos. Gente que tem preocupação com gente. E que isso é a igreja. Isso é o que Jesus falou. Jesus não falou pra gente construir templo. Jesus falou pra gente cuidar de pessoas. Jesus falou pra gente levar pessoas a uma evolução pessoal. Jesus focava em cuidar do comportamento, da alma, das pessoas. E hoje, graças a Deus, que já tem muitas pessoas comprometidas com levar o bem-estar ao outro. Alguém já entendeu que é preciso salvar vidas. E como eu disse, tem horas que o divórcio, ele salva uma vida. Tem horas que... Ou seja, isso é um pretexto pra gente dizer que existem vidas que se perderam porque não houve o divórcio? Sim. Pessoas morreram porque não... Porque não houve o divórcio. Você quer ver um grande exemplo? Pesado. A cantora Sara Mariano, de Salvador, Bahia. A mulher perdeu a vida, vítima de um marido narcisista, que já tinha um plano de morte para a vida dela, mas por ter um ministério, por ser uma mulher relevante dentro da comunidade cristã, com medo que pudesse sofrer alguma censura, alguma retaliação, insistiu em ficar e orar. Infelizmente, não deu tempo de salvar. Porque quando não se paga perdendo a vida física, se paga perdendo a saúde emocional. Existem pessoas que estão depressivas, deprimidas. Existem pessoas que nunca mais foram a mesma, porque elas foram sequeladas num relacionamento onde alguém sabia que era uma prisão, mas fechou a prisão e disse para ela, fique aí. Onde muitas das vezes alguém tinha condições de pegar uma chave e dizer, receba a sua liberdade. Mas era mais importante manter essa pessoa prisioneira, dizendo para ela, você precisa achar uma solução para isso, do que entender que essa pessoa precisava cuidar de si mesma. Mas quando a gente olha para esse assunto que é tão necessário, e eu louvo a Deus por essa pauta, e que precisa ser falado com mais constância, precisa ser de fato tratado, levado muito a sério, porque quando você fala de relacionamento, você não fala de casamento, você fala de pessoas. Pessoas. Só que as pessoas pensam casamento. Não, são pessoas. Pessoas. Pessoas fazem um casamento.
O casamento não pode ser mais importante que as pessoas. Então, não pode deixar com que isso perca o significado. Não é o casamento, são pessoas. São pessoas. O foco precisa ser pessoas. E aí, eu também não vim aqui dizer que assim, perdi o amor, vou divorciar. Não estou dizendo que é amanhã, porque eu encontrei um novo propósito. Não. Eu estou falando de causa justa. Eu estou falando de pessoas que foram vítimas do repúdio. Eu estou falando de pessoas que viveram agressões verbais, físicas, psicológicas, patrimoniais. Eu estou falando que pessoas que foram inibidas, intimidadas, coagidas do seu direito de liberdade, porque você tem um direito de ser livre para ser você. E quando você está num relacionamento disfuncional, a primeira coisa que o outro faz é tirar de você a liberdade de você ser você. Porque ser você para alguém que tem uma mentalidade doente é um problema. É uma ameaça. É um incômodo. É quase que uma guerra. Você não pode ser você. E muitas das vezes se cria uma ideia de moldade do que você tem que ser. E quando você não consegue ser quem você não vai conseguir permanecer. Então, quando a gente olha para isso, volto a dizer, é importante entender que quando eu falo de casamento, eu preciso falar de pessoas. E não dá para simplesmente falar, é os dois. Não, eu preciso tratar o individual. Porque o casamento são duas pessoas diferentes que se unem para viver o mesmo propósito. Porém, essas duas pessoas diferentes, elas têm uma fundamentação diferente, um ensinamento diferente. Elas vieram de famílias diferentes. Elas têm dores diferentes. Nós estamos falando de duas pessoas que vivem no mesmo ambiente, Sim, com história totalmente diferente. E esse é o grande desafio do casamento. É compreender o outro. É entender quem é o outro. Qual é o desafio do relacionamento? É entender o outro. É você conseguir conhecer o outro. Sim. Quem é o outro na sua essência? Por quê? Porque esse outro que vem, se une nesse relacionamento, ele não vem sozinho. Ele tem uma história, ele tem um pai, ele uma tem personalidade, uma mãe, né? Ele tem um trauma, ele tem uma dor que às vezes parece estar superada, mas não está. Porque quando o relacionamento começa, tudo é muito novo. Mas quando você começa a trabalhar a vivência, o dia a dia, e quanto mais você convive, mais você fica livre para mostrar quem você é, aí isso dá problema. Porque, normalmente, essas impressões ou essas revelações, elas não acontecem no começo. Elas acontecem na vivência. Porque o cotidiano e a vivência dos dois faz com que o outro relaxe. E quando você começa a conviver, você começa a entender como o outro funciona. E nem sempre o outro funciona como você imaginava que ele funcionasse. Aí já começa a primeira crise. A crise da não identificação daquilo que eu vi. O que você viu não é o que foi revelado agora. Porque ninguém que entra num relacionamento entra falando das dores. Geralmente tudo é perfeito, né? Quem entra num relacionamento entra falando de plano. De plano, exato. E quem entra num relacionamento faz um plano para dar? Certo. Mas aí é que está. Muitas das vezes esse plano que foi feito não acontece da maneira que esperava. Por quê? Na vivência, nas intercoerências, nessas diferenças que estão sendo reveladas, você vê dores que não foi você que causou, mas que às vezes veio da casa, da mãe, do pai. Tem um traço de comportamento
narcisista, tem um traço de comportamento de psicopatia. E vou abrir um parênteses para dizer assim, isso não é só homem, mulher também. Tá? Então, os traços começam a aparecer. E aí aquelas pessoas que juraram amor e construir a vida, elas não conseguem lidar com a dor um do outro. Elas não conseguem lidar com os traumas que o outro possui. Por quê? A grande ideia de que eu vou me relacionar com alguém é para esse alguém me fazer feliz. Me fazer feliz, E esse é o primeiro pilar que tem que ser derrubado. Você não tem que ter um casamento para ser feliz. Você não tem que ter um casamento para ser feliz? Não. Você tem que ser feliz independente. porque você sabe quem é você. Não é o casamento que traz felicidade. São pessoas bem resolvidas e saudáveis que constroem um casamento feliz. Porque se eu preciso casar para ser feliz, eu estou dizendo que eu não sou feliz, eu estou indo em busca de alguma coisa que me traga felicidade. Aí você sobe o nível da expectativa e quando a expectativa versus realidade não é suprida, aí o problema acontece. E qual é a grande questão? A grande questão que são filhas que viveram a rejeição do pai. Sim. Muitas das vezes, mulheres que não tiveram maternidade. Exato. Os homens que são os filhinhos da mamãe, que vai buscar na esposa a figura da mãe. Sim. O homem que viveu sem pai e não tem liderança, aí ele não consegue o papel de sacerdote. Se esse homem não vai para o papel de sacerdote, esse casamento não tem autoridade. Porque casamento só funciona quando cada um está no seu papel. No seu papel, exato. Se não tiver no seu papel, não vai funcionar, porque vai haver disfunção. Aí a esposa vira mãe, o marido vira pai, e aí vira uma confusão inteira, porque eu espero isso você, porque eu espero isso de você, não porque eu queria que você fosse assim. Não, eu não queria que você fosse assim. Na verdade, o inconsciente está dizendo, eu queria que você fosse a ideia daquilo que eu não tive. Meu Deus. Entende? Então, essas disfunções vão gerando crises terríveis. Terríveis. De perda de paz. Sim. Perda de harmonia na convivência. Ela traz a briga constante, a repulsa e o pior, ela traz o abandono dentro do próprio ambiente. Tem gente que está no mesmo ambiente, mas estão abandonadas. Mesmo com um outro presente. E quando você percebe isso, o que vem? Qual é o primeiro sentimento? Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria, não foi isso que eu projetei para minha vida. A sensação de frustração é terrível. Aí vem a moralidade para poder ponderar e pesar, dizer, você tem que sustentar isso, você tem que levar isso. Aí é quando muitos começam a criar uma mentira para ser contada para quem está de fora, mas a verdade se manifesta dentro de casa. São padrões construídos para manter agenda, para não perder o ministério, porque muitas das vezes é muita coisa que está em risco, é muita coisa que está em jogo. É uma farsa, né? É uma farsa. É uma farsa. E quando isso começa a acontecer, a pessoa ela vai começar a se sentir diminuída. Porque quando você não vive um relacionamento saudável, a enfermidade dessa relação te diminui, te torna pequeno, vai tirando de você o significado, vai tirando de você a sua identidade, vai tirando de você o seu prazer. E a ideia que se tem é que você vai criar muitos mecanismos, muitas fugas para aprender a lidar com isso ou minimizar isso. Aí tem gente que trabalha muito, tem gente que está mais fora de casa do que dentro de casa para fugir de uma realidade que ele não quer viver, que ele não quer ver, que ele não quer sentir.
Eles vão criando subterfúgios. Mas o que é importante não resolve. Não resolve. E por que não resolve? Porque o problema não é o outro. O problema é uma dor que já veio na configuração que não foi tratada. Você entende? O problema não está no parceiro. Não está na parceira. O problema está numa dor que nunca foi revelada, que nunca foi denunciada, que nunca foi tratada. E aí você vê duas pessoas em conflitos, em fuga, duas pessoas perdidas e duas pessoas que correm o risco muito grande de falir no individual. Porque não é só a falência do casal, é a falência no individual. Aí a gente tem pessoas que estão adoecidas fisicamente, mentalmente, e pessoas que começam a enxergar o sistema religioso como um grande problema. Aí elas começam a duvidar da fé, elas tomam repulsa da igreja, elas começam a questionar a liderança que elas têm, porque elas esperam ser socorridas, mas muitas das vezes essa mão não chega. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Sim. E aí você vê que uma situação vai levando a muitas outras situações. E eu vim fazer um alerta. Isso é grave. E nós não podemos ignorar isso, nem espiritualizar isso e nem romantizar isso. Porque tem gente que começa a dizer, não, isso é uma guerra, nós vamos vencer, tem que orar para... Tem que corrigir. Tem que corrigir. O comportamento. Porque se não corrigir o comportamento, não salva casamento. O que salva o casamento? A correção do comportamento. É cada um olhar para si e se responsabilizar sobre si. Não é sobre o outro. É eu me resolver com as minhas dores. É o outro se resolver com as dores dele. É eu entender aonde eu não estou funcionando para o outro entender também aonde ele não funciona. E não é sobre acusar. Não é sobre jogar. É sobre decidir. Duas pessoas totalmente imperfeitas, muitas das vezes feridas, traumatizadas, mas estender a mão uma para a outra, ter uma conversa difícil, honesta, mas decidirem fazer dar certo. Uau! A gente sabe que nunca é só o divórcio, né? O divórcio, ele se torna um resultado, uma consequência. E geralmente ele é resultado e consequência de diversos pontos, diversas coisas que às vezes num relacionamento que até tinha de tudo para dar certo, às vezes começa a dar errado. Uma dessas coisas, vamos entrar a fundo nelas. Uma dessas coisas é justamente a questão da intuição da mulher. O quanto nós, homens, temos que começar a levar mais a sério a questão da intuição da mulher. Quando ela fala, olha amor, sai de perto de fulano, não fecha esse negócio, não faz isso. O quanto nós precisamos passar a dar mais valor à intuição da mulher. O homem precisa entender que quando uma mulher está falando, ela não está mandando, ela está alertando. Uau. Porque muitas das vezes, no ouvido do homem, chega assim... Ela tá me mandando. Ela quer ser o homem da relação. Não. Ela viu o que você não viu. Ela sentiu o que você não sentiu. Porque o homem, ele é muito racional. E o homem, a vida dele está ligado a trabalho. Sim. Então, o homem, ele tá o tempo todo em movimento, em estado de alerta para cumprir obrigações. A mulher não. Está na mulher o olhar mais apurado e delicado, porque mulher é detalhes. E muitas das vezes, na correria ou na falta de percepção, o homem não vê os detalhes, mas a mulher vê. A mulher é capaz de olhar
para um terno e enxergar uma linha solta. Nossa, é. Ela olha para o profundo. seu casaco e enxerga um fio de cabelo loiro. É. Por quê? A mulher é detalhista. Deus deu para nós mulheres essa capacidade de visão. Mas muitas das vezes, quando você lida com um homem ferido, quando você lida com um homem que não teve paternidade, quando você lida com um homem machista, quando você lida com um homem que não tem uma identidade firmada, ele repele. Porque na cabeça dele, ela quer controlar, ela quer mandar. Ah, ela quer me manipular. Ela tá te avisando. Ela tá te amando. Porque uma mulher, quando ela está falando, ela está amando. Ela está zelando. Uau. Ela está lhe protegendo. Só que muitas das vezes, quando esse homem é ferido, isso soa agressivo. Isso soa como... Tu quer ser o homem da relação, é? Agora você quer mexer até com os meus amigos? E às vezes não tem a ver querer gerar exclusão. Ah, porque ela quer afastar. Não. É que ela percebeu que nessa relação o único amigo é você. Mas muitas das vezes esse homem prefere ouvir o amigo do que ouvir a sua esposa. E quando o homem não ouve a voz daquela que é a sua auxiliadora, porque a função da mulher é exatamente essa: falar, olhar, deduzir, discernir. Porque qual foi o papel que Deus fez dela? Para auxiliar. Ela vai ver o que você não vê. E aí, quando essa mulher vem auxiliar, ele está dizendo: não quero o seu auxílio. Muitas das vezes, ele prefere confiar ou ouvir o amigo, quando, na verdade, ele está tirando dessa mulher a autoridade do papel que Deus deu para ela. Seja a auxiliadora. Então, quando o homem tira da mulher a autoridade do papel que foi conferido por Deus, vai dar ruim para ele. Vai dar ruim pra ele. Vai dar ruim para ele. Não vai ter como fugir. Vai chegar uma hora que isso vai dar errado. Pastora, hoje, quando nós estávamos conversando, né? E a pastora falou uma frase que eu achei muito interessante, né? E a frase que a pastora falou foi: Ô Yang, geralmente, na maioria das vezes, a primeira mulher de um homem, ela sofre e a segunda mulher conserta. Exato. Traz esse contexto para a audiência. Vamos tornar público aqui esse contexto que eu achei muito interessante. A primeira mulher, ela sofre dentro dessa relação. A segunda vai consertar. A primeira mulher sofre e a segunda conserta. A gente vem hoje de muitos relacionamentos onde as pessoas estão no seu segundo casamento. Essa é a realidade de quase, vamos botar aí, 80% da população brasileira. Quando uma pessoa casa pela primeira vez, ela não tem uma noção de como vai ser. E por ela não ter uma experiência, uma habilitação e às vezes não ter uma referência dentro de casa do relacionamento da mãe e do pai, reproduz a mesma coisa, faz a mesma coisa. Ou por não ter experiência, não sabe lidar com os conflitos. E normalmente, pelo estudo que eu venho fazendo, eu consegui identificar que a maioria dos primeiros casamentos se acabam. E quando esse homem casa de novo, o que acontece? Ele está ferido, ele está desacreditado. Esse homem, ele entende que ele não cumpriu o seu papel. Muitos homens têm culpa, sente remorso por conta dessa situação. E esta mulher que chega nesse momento, o que ele vai fazer? Ele precisa se convencer de que ele vai dar certo. Então, normalmente, ele não replica na segunda o que ele fez com a primeira. Porque ele assume um compromisso moral com ele. Qual é
compromisso moral que ele assume com ele? Não vai ter terceiro casamento. E muitas das vezes, ele lamenta até porque terminou o primeiro. Então, por precisar sustentar essa palavra, ele vai ser diferente com essa mulher. Porque, na verdade, ele não é que ele não quer falhar com ela, ele não quer falhar com ele. É como se tivesse uma conta pendente e ele tem que pagar essa conta. Então, essa mulher que chega, ela recebe tratamento diferenciado. E, normalmente, a mulher que casa com um homem que veio de um primeiro casamento, ela já sabe das dores. E como é a mulher que tem desejo de casar, porque o desejo de casar é da mulher. Porque a gente foi ensinada a isso desde pequenininha. Sim, o vestido de noiva, noiva, a cerimônia. O desejo de casar é da mulher. O homem casa porque entende assim, sou adulto, agora preciso ter uma família. É quase que uma obrigação. Ficou adolescente, chegou na fase da juventude. Ô, meu filho, você não vai arrumar uma namorada, não? Você não vai casar, não? Você não vai me dar um neto, não? Pro homem é quase que uma obrigação. Pra mulher é um sonho. Olha a diferença. O casamento para a mulher é um sonho, para o homem é uma obrigação moral. E aí, o que é que acontece? Essa mulher que vem com essa ideia de sonho de casamento, de ter uma família, ela vai se esforçar muito para fazer dar certo. E esse homem que precisa pagar essa dívida do que aconteceu no primeiro, que ele não deu conta de salvar, porque a ideia que ele tem é que ele não salvou. E aí o que ele faz? Ele se torna mais maleável. Porque ele não quer viver um segundo divórcio. Porque, para muita gente, o que o divórcio é? Vergonha. Porque a sociedade carrega como aprovação a família. Mesmo que ela seja disfuncional. Mesmo que ela seja só uma foto. Que ela seja só uma imagem. A sociedade ainda vai olhar para isso. Então, um homem, quando ele sai de um primeiro relacionamento, a ideia que ele tem é que ele falhou e foi diminuído. Então, no segundo casamento, ele vai ter uma entrega maior. Quase que em todos os casos, vai acontecer assim. Lógico que tem as reincidências, mas na maioria dos casos, o segundo casamento, essa mulher posiciona esse homem. E esse, por quê? Porque ele se permite ser posicionado, porque ele precisa ser honrado. Uau. Ele precisa, ou seja, automaticamente ele se permite também estar nesse lugar, né? Porque ele vai entender que essa mulher é a coroa dele. E a coroa remete honra. Ele precisa sair do estado de vergonha para o estado de honra. E, por exemplo, qual a importância, pastora, de entender? Porque algumas pessoas, às vezes, elas veem problemas nos seus parceiros e vice-versa. E aí ela vai relevando. Ah, não, ele é meio assim, o relacionamento é meio complicado, porque todo relacionamento é complicado, mas não, ele me ama, realmente me ama. Qual a importância das pessoas começarem a entender que se tem peso não é amor? O relacionamento, desmistificar essa ideia de que, não, porque é complicado mesmo, é difícil, vai ter, ele vai agir desse jeito porque é a personalidade dele, vai ser ignorante porque, é jeito dele, isso é de família, é personalidade forte, né, que é o que a gente ouve hoje. Qual a importância das pessoas começarem a entender que o amor, ele é leve, mesmo que tenha desafios, mas sempre no amor verdadeiro existe respeito, existe um limite nas tratativas e relações interpessoais? Primeira coisa, tem que parar de normalizar isso. Porque tudo que você ignora, você não resolve. E tudo que você começar a ignorar vai se tornar comum. E de tanto se tornar comum, você vai aceitar isso como se isso fosse o casamento. Isso é o que eu mereço. Porque a pessoa que não tem senso de merecimento, ela diz assim, ruim com ele, pior sem ele. Pelo menos eu tenho alguma coisa. Quando eu não sei o que eu mereço, eu aceito qualquer coisa, eu aceito ser tratada de qualquer jeito. Eu não busco o meu lugar de respeito. Não.
E principalmente pessoas que vieram do abandono, da rejeição, ela se coloca nesse lugar para aceitar Sim. isso, porque ela entende que ela não pode ser deixada. E por mais que seja migalha, para ela é amor. Então, o que precisa de fato acontecer? Você precisa entender o que é amor. Quando nós entendemos o que é amor, quando nós entendemos o propósito de estarmos juntos, quando nós começarmos a entender qual é a função do casamento e a bênção que há no casamento, tudo que estiver desalinhado com a proposta que a bênção do casamento carrega, a missão desse casal estar junto, tudo isso que remeter a abuso, ameaça, que remeter a qualquer situação que gere dor, não vai ser relevada. Essa pessoa, ela não se permite receber isso. Por quê? Porque se tem uma ideia de que para ser amada tem que fazer força. Não tem que fazer força para ser amada. Você não tem que comprar amor. Você não tem que calar a sua boca, silenciar. Não vou falar para não dar uma guerra. Não. Onde tem amor, tem acolhimento de fala. Aonde tem amor, tem entendimento. Eu posso até não compreender por que você sente desse jeito. Mas a gente precisa dar ao outro o lugar de fala. Porque se tem guerra, não é amor. É tóxico. É tóxico. É um relacionamento tóxico. É abuso. Yes. Abuso é tirar do outro o direito dele. Então, o que precisa de fato acontecer? Você entender o que é amor. Amor não é ausência de conflito. Amor não significa que é perfeição. Amor não significa que vai ser romântico o mês inteiro, 24 horas por dia. Amor, na verdade, precisa ser um sentimento gerado em maturidade, onde nós somos imperfeitos, mas nós nos acolhemos, porque onde tem amor tem respeito, onde tem amor tem companheirismo, onde tem amor tem parceria, onde tem amor tem vontade de dar certo. Yes. Mas, quando não é amor, adoece, pesa, entristece, invalida. Onde não tem amor, você vai ver essa pessoa tendo que fazer força para trazer o outro, para convencer. Se você precisa convencer alguém de que você o ama, não é amor. E se você precisa forçar alguém a te amar, não é amor. É uma relação onde duas pessoas moram debaixo do mesmo teto. Mas é tudo menos amor. É tudo menos amor. E, por exemplo, como que você aconselharia, pastora, por exemplo, mulheres, aproveitando esse gancho, já que o amor ele é valioso, o amor ele é algo que é de um outro nível, de uma outra profundidade, como você, por exemplo, aconselharia mulheres a não aceitar coisas rasas? Bora lá. Vós, marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Amou a igreja. Como Cristo te ama? Dando a vida. Dando a vida, te perdoando, te entendendo, te oferecendo oportunidade de recomeço, lhe dando a mão, lhe preservando, lhe guardando, sendo responsável. Você precisa desejar esse tipo de amor na sua vida. O amor que pularia na frente da bala por você, sem pensar. Você precisa pensar nesse amor que te protege, que briga com você no secreto, mas protege você em público. Você precisa desejar esse amor que te oferece companheirismo e parceria. Porque estarei convosco todos os dias. Jesus disse. Então, se deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, esteja junto todos os dias com ela. Nem que não seja presente fisicamente. Porque, às vezes, o homem trabalha, ele viaja, mas esteja presente, comunicando com ela, para ela entender
eu tenho alguém que me ama, que me valida, que me protege. Porque todo homem que é companheiro da sua mulher, ele coloca essa mulher num lugar de segurança. Yes. E uma mulher que recebe segurança de um homem é uma mulher altamente produtiva, é uma mulher imparável, é uma mulher realizada. Então, qual tipo de amor que eu mereço? Você merece que um homem te ame dentro das características como Cristo amou a igreja. Porém, vamos lá, esse homem não é perfeito, ok, mas que você tenha um homem que tenha coragem de todas as vezes que der errado, te trazer para perto para fazer dar certo. Uau. Um homem que esteja disponível a consertar com você. Um homem que esteja disponível a todos os dias a tirar todas as arestas para que as coisas voltem para o seu lugar. Um homem que, mesmo sabendo que ele falhou ou que você fale, diz assim: eu escolhi te amar todos os dias. E amar não é amar um rosto, não é amar um corpo, não é amar a utilidade. A gente ama tudo isso. Mas, principalmente, amar é você acolher o pior lado. Amar é você amar os defeitos. Amar é você saber que essa pessoa tem um defeito muito grande, mas que mesmo assim, o amor que você tem por ela eleva tudo aquilo que de nela é bom. E o que for ruim, ou você releva, ou você ajuda ela a melhorar. Porque relacionamento e amor tem a ver com pessoas que querem e estão dispostas a fazer a outra melhorar. Porque se você ama, você não descarta. Se você ama, você quer consertar. Então, ofereça o outro sempre o auxílio. Vamos melhorar nisso? Podemos fazer assim? Eu te ajudo. Quando você ajuda o outro a melhorar, você não apenas melhora a relação, você melhora você mesmo. E quem ganha? Quem ganha é o casal. Porque casal que investe um no outro, o ganho é todo deste casal. Uau. E qual a importância da escolha, né? Porque o que acontece? A gente percebe que existem pessoas que a gente conhece e, por exemplo, vamos deixar claro aqui, o cara era um cara que, pô, não era, nem trabalhava direito, o cara não era esforçado pra vida, procrastinava, arrumou uma mulher, uma esposa, e essa mulher mudou a vida do cara. Hoje você olha pra ele e fala, cara, é um trabalhador. E vice-versa, o cara que era aquele cara trabalhador, depois que entrou num casamento, num relacionamento, ele parece que mudou, né? Virou um cara completamente desleixado e etc. Tendo em vista que a escolha que você faz, a pessoa que você escolhe para estar com você, ela pode ter influência direta na sua vida, qual é a importância de levar a sério essa escolha, de tomar cuidado com os critérios e analisar os detalhes, não se deixar ser envolvido pela paixão, pelo sentimento inicial e fazer uma escolha assertiva para ter do seu lado alguém que consiga suportar aquilo que você carrega? Não escolha nenhum relacionamento por carência e nem para te fazer completa ou completo. Primeiro que a gente não é manco. Eu preciso de alguém para me completar. Não, você já é completo. Você é corpo, alma e espírito. Acabou. Essa ideia de que eu preciso de alguém para me completar seria eu preciso de alguém para dar sentido na minha vida. Então, se você é movido por essa ideia, já vamos descartar. Uhum. A outra coisa importante, você precisa olhar para você e compreender quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. Uhum. Porque quando você entende quem você é, onde você está e onde você quer chegar, vai ser fácil você olhar para quem está ao lado e entender se ele combina com quem você é, se ele soma onde você está hoje e se ele caminha com você aonde você quer chegar. É claro que ele não precisa fazer a mesma coisa que você, mas ambos
pode dar suporte Um para o outro. um para o outro. Então, ô pastora, como eu escolho? Já visualizou o seu futuro? Quando você conseguir visualizar o seu futuro, você vai entender quem não pode entrar na sua vida. Porque se ele entra, não tem futuro. Quando você sabe aonde você quer chegar, as suas escolhas vão ser altamente assertiva. As suas escolhas vai ser inteligente. Porque você olha para um homem e você fala assim, se eu casar com um homem desse, qual é a mensagem que eu passo? Se eu casar com um homem desse, o que ele agrega na minha vida? O que a gente precisa entender é assim, ó, o que eu agrego na vida dele e o que ele agrega na minha vida. Sim. Acabou. É uma Esse troca. é um princípio, é uma troca. Aí vamos lá. Vamos dar uma ideia aqui. Ser uma mulher top, bonita e estilosa. Você vai colocar na sua vida um homem que não cuida da sua aparência? Não combina. Não converge. Ah, depois eu mudo. Você não vai mudar. E quando você tentar mudar, ele vai dizer, eu sou assim. Você me conheceu assim. Então o problema não está nele, o problema é você que escolheu errado. Querendo viver uma alta performance, trazendo alguém abaixo Sim. da média. Então, pense em sempre buscar alguém que ele vai reverberar alguma coisa para melhorar a sua vida. Não importa como, mas que ele tenha a função de melhorar você. Isso é a base de uma escolha inteligente.